Meu querido concurseiro, sejam muito bem-vindos. Eu sou Bruno Careca, personal TAF, e a aula de hoje vai ser voltada para corridas. Sim, vamos falar de corridas e TAF, especificando uma técnica de corrida. Como você já viu na nossa thumb ou na descrição desse vídeo, vamos falar de uma técnica bem interessante que é ponto gatilho e como é que você inclui o ponto gatilho, que é uma técnica de respiração para melhorar a tua respiração. Não é uma técnica de respiração em si, mas é uma técnica onde você vai otimizar a tua respiração dentro da corrida do TAF, dentro da tua corrida, do teu concurso. Então seja muito bem-vindo, você concurseiro que vai fazer um TAF, seja ele em carreira policial ou seja ele em outro concurso que não seja carreira policial, mas que tenha TAF. Então sejam muito bem-vindos, vamos começar. E é o seguinte, corrida e TAF. Corrida é uma das provas mais clássicas que tem nos TAFs, nos testes físicos, nos concursos. Por quê? Porque é fácil de incluir. Toda edital gosta, a banca adora colocar a corrida e essas corridas se trincha ali, se divide em várias corridas. Corridas mais longas, de 12 minutos, ou teste de leisure, tem testes que são ali mais longos realmente. Corridas mais curtas, que são de 50 metros, 100 metros, short runs, corridas rápidas. Então a gente vai falar de respiração dentro dessas corridas. E vamos direcionar para uma dificuldade que o concurseiro tem de corrida, que são corridas mais longas, que são 12 minutos, tá? E essas corridas de 12 minutos, elas podem ser de 12 minutos ou podem ser de 3 minutos. Eu já vi edital que é 15 minutos que o concurseiro fica correndo lá durante 15 minutos. Então, dependendo da distância que você do tempo que é exigido no edital, vai ser bacana você ver essa aula, você aprender essa aula, beleza? Então vamos falar de respiração, mas a primeira coisa que a gente tem que falar sobre respiração, corrida e TAF é que a corrida ela tem pontos ali que você tem base para você correr legal no teu TAF. E essa corrida ela pode ser dividida em pontos ali, ó. Se você vier acompanhar comigo, vem aqui, dá a mão pro Bruninho Careca aqui pra gente vir junto para você entender e você melhorar essa respiração na tua corrida do TAF. Se a gente pegar a corrida 12 minutos, a gente pode dividir ali por tempo, que é o tempo que você vai fazer, tá? Específica de cada edital, a distância que você vai ter que fazer, a rotina de treino que você vai ter que ter, não é só a rotina de treino que eu falo aqui, não é só a questão de você correr todo dia ou repetir a corrida todo dia, é você ter uma boa lógica de corrida, é você ter uma divisão de treino de corrida específica para a tua dificuldade. Você que está começando a treinar agora, você que já está treinando há algum tempo, você tem que ter uma rotina bem dividida ali com corridas específicas para a tua vida, para você evoluir nessa corrida e não simplesmente repetir e não conseguir bater seu TAF. E tem também as dificuldades. Se a gente for pegar a corrida e destrinchar e exemplificar aqui, a gente vai pegar, a gente vai especificar em 4 pontos: distância, tempo, rotina de treino e dificuldades. A dificuldade aqui entra o ponto que a gente vai ser aula de hoje, que é a respiração. Porque quando a gente bota em dificuldades, os 3 principais pontos que a galera reclama mais, que tem mais dificuldade, é dores que surgem durante a corrida, distância que o concurseiro tem que correr, que nunca correu 12 minutos, cara, nunca fiz 2 km correndo, cara, como é que eu vou bater esse TAF? E na respiração. Então, uma coisa puxa a outra. E o primeiro ponto que a gente vai falar é da respiração. A respiração aqui, quando tem uma certa dificuldade na respiração, ela causa dor, ela dificulta na distância, ela dificulta na rotina de treino, ela dificulta em tudo tua rotina, tudo que você tem que fazer durante tua rotina de treino para passar no seu TAF. Então, respiração, você ter uma respiração adequada, ajustada, pelo menos de forma válida ali, vai ser fundamental na tua aprovação no TAF, tá? Então, vamos falar de corrida, que vai focar em respiração, e quando você respira errado, todo paranauê acontece de forma errada na tua corrida, tudo fica mais dificultoso. E essa respiração, você pode incluir técnicas de corrida para melhorar essa respiração. E é aí que a gente entra no ponto que eu quero. Quando a gente fala em respiração, eu peguei algumas frases de concurseiros que não são meus alunos, que não estão treinando na minha mentoria, mas que estão treinando sozinhos e mandam mensagens para mim nas minhas redes sociais, dizendo assim: careca, olha aqui, a minha dificuldade na respiração é essa. E eles falam especificamente. Eu peguei 3 frases aqui de concurseiros que estão em diferentes níveis de corrida no TAF. Tem um iniciante que ele diz assim, essa primeira aqui é de iniciante, concurseiro que está começando a treinar agora, que vai ser o primeiro TAF dele, que ele diz assim: careca, não sei como respirar durante a corrida. Se você está nesse ponto, essa aula vai servir para você reorganizar sua respiração, aprender a respirar certinho na tua corrida. Tem concurseiro que já está treinando há algum tempo que ele manda frase assim, e essas frases, essas aspas que tem aqui são de concurseiros reais que mandam dúvida para mim sobre respiração durante o ano, agora o primeiro semestre de 2024. Depois de um tempo, eu começo a não respirar. É uma frase de concurseiro que já está treinando e tem dificuldade ainda na respiração. E talvez seja o ponto que ele não está conseguindo bater meta. Então preste atenção. Concurseiro que está iniciando agora,
vai servir essa aula. Concurseiro que está treinando há algum tempo e está com dificuldade de respirar, também serve para essa aula. E tem o último concurseiro aqui, é o concurseiro que já está mais avançado nos treinos de corrida, ele fala assim, cara, tenho dores abdominais durante a corrida. E essas dores abdominais aqui, elas podem ser oriundas de uma má respiração. Claro, eu estou tirando aqui o ponto do cara ter feito um bom treino de abdominal, está com dor de fadiga muscular devido ao treino de abdominal de antes, ou foi correr o treino abdominal horas antes e foi correr e está com dor abdominal. Tirando esse ponto, tem concurseiros que não treinaram abdominal e têm dificuldade na respiração. Porque respira errado, de forma errada, não tem um ponto gatilho ali para respirar. Então essa aula vai servir para você que está iniciando, para você que já está treinando, mas está com dificuldade, para você que está quase batendo a meta do TAF, meu amigo, está treinando há algum tempo, já é o segundo TAF, terceiro TAF, e está conseguindo evoluir, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar, agora que eu expliquei para você o que é a respiração, como a respiração é importante na tua rotina de treino, é como você vai reorganizar essa respiração na corrida. E são divididos em dois pontos específicos. Você tem que ter uma reorganização do teu treino. Cara, reorganização do treino é básico. Você não pode correr, ou você pode até correr, mas dificilmente você vai bater a meta do teu TAF, tá? Você não pode simplesmente botar o tênis e sair correndo todo dia da mesma forma, cara, sem marcar tempo, sem ter um plano de treino, sem ter um treino direcionado para aquele dia, sem ter uma variedade de treino mais específicos de corrida mais longas, mais curtas, treino de velocidade, treino de resistência. Se você não tiver essa divisão, cara, lascou para ti. Então, tem que ter uma boa reorganização de treino. E toda reorganização de treino, quando você muda a tua rotina de treino, você pode incluir pontos gatilhos. Que os pontos gatilhos aqui, que é o tema da aula de hoje, é você incluir técnicas de respiração na tua rotina de treino. Você reorganiza a tua rotina de treino e coloca esses pontos gatilhos para melhorar esse treino organizado. Beleza? Agora que você sabe o que são, que a corrida é importante e que você pode dividir, reorganizar seu treino com pontos gatilhos, que é uma técnica de respiração, vamos embora. Como é que você vai incluir isso na tua rotina de treino? Mas quando a gente fala em questão de o que é ponto gatilho, eu fui no dicionário para a gente ver aqui o que realmente é e a gente destrinchar essa questão do gatilho. Porque tem muito concurseiro que ele pensa que, cara, ponto gatilho, o que já vai gatilho? Gatilho é só conhecer gatilho de arma, de alguma coisa do tipo que aciona ali a arma. E se a gente for no dicionário, esse print que é de um dicionário, a gente vai ver o que é gatilho no dicionário. Ele diz assim, ó, palavra que em redes sociais ou internet avisa um conteúdo que pode ser sensível. É um gatilho que pode dar um gatilho, pode dar uma lembrança ruim em você. Não é o ponto que a gente quer. A gente quer nessas duas pontos aqui, ó, que diz qualquer peça que faz algo avançar como uma alavanca. Isso aqui está começando a dizer o que é o gatilho que eu quero nesse ponto gatilho, nessa técnica de corrida, de respiração e corrida, tá? E tem a segunda descrição que é uma coisa que, quando acionada, dá início a um processo. Então, o que é que a gente vai fazer? O ponto gatilho, trazendo para o nosso mundo de TAF, trazendo para a nossa corrida, esse ponto gatilho, toda vez que eu falar, é uma técnica que você vai acionar algo na tua técnica, você vai mudar do que você está fazendo para algo que você vai fazer novo. Então, o que são pontos gatilhos na corrida do TAF? São pontos estratégicos que você vai lembrar de respirar. No dicionário, eu peguei a questão do dicionário, ele que diz que é algo que você vai ter que iniciar algo devido a uma ação e vai mudar algo que você está fazendo. É isso que a gente vai fazer. Você vai incluir alguns pontos dentro da tua corrida, pontos específicos que você vai mudar o estilo de corrida para respirar melhor. Então, se liga que a gente vai dar exemplos de alunos, tá? Então, pega essa descrição que eu te falei e vamos botar isso na prática. Vamos lá. Ó, tem concurseiros que eles correm em diferentes locais. Na rua, na esteira, na pracinha. Lá no local muito parecido com o TAF, tem concurseiros que têm acesso a onde é o local do TAF, os locais do TAF, que são pistas de atletismo, e eles treinam lá. Quando a gente vai incluir isso na tua rotina de treino na rua, o ponto gatilho serve o seguinte. Esse print aqui é o print de uma das minhas concurseiras, de uma das minhas alunas aprovadas no TAF, que ela incluiu pontos gatilhos aqui na rotina de treino dela. Onde ela corria no quarteirão perto da casa dela. E se você prestar atenção aqui, concurseiro era um quadrado. Ela morava aqui, ela corria na rua dela, dava o quarteirão de lado, pular e fazia esse treino de corrida na rua. Sim, existem concurseiros que fazem corridas de rua na rua, treinam por corrida 12 minutos na rua, na esteira, tal, não estão na academia e conseguem aprovar do mesmo jeito. Se você pensa que só na academia que consegue ter uma boa aprovação no TAF, não é assim que a banda toca. Para Paranoia é diferente, porque você pode fazer um bom treino na rua também. Então, se lembra que esses pontos gatilhos aqui, ó, eu até descrevi no ponto dela,
são onde ela ia parar para respirar. Então a gente vai pegar ponto gatilho e você vai ter um local específico na tua corrida, no local onde você corre, onde você vai lembrar de respirar. A minha aluna, ela começava a correr, a Amandinha corria, 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 corria. Como ela estava no processo de começar a correr agora, ela era iniciante na corrida, a Amandinha ela corria e ela chegava em certo ponto, ela não conseguia fazer essa volta completa aqui, esse quarteirão dela. Na metragem do quarteirão, dava 400 metros ali, um pouquinho mais de 400, ó. Dava, cada parte da rua dela dava mais ou menos uma média de 100 metros no quarteirão. Então, se ela desse uma volta, era 400 metros. Bem aproximado, aqui são os TAFs, tá? Os locais onde são TAFs, normalmente você corre em locais, em pistas de semi-atletismo ali, nos locais semiatléticos ali, nas pistas de semiatletismo onde são feitos os TAFs, elas são normalmente de 400 metros, são um pouquinho menos ali e tal, mas normalmente fica 400 metros. E nessa volta ela não conseguia respirar. E foi um ponto que ela entrou em contato comigo e disse, careca, ó, aqui meu treino começa a correr e eu tenho que fazer 12 minutos aqui, dando 3, 4 voltas aqui nesse quarteirão. Só que eu não consigo dar 3, 4 voltas pensando em respirar da mesma forma. E você, concurseiro, tire da sua mente que você consegue respirar da mesma forma do começo ao fim da corrida. Ah, eu vou conseguir correr respirando, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca durante os 12 minutos, porque eu sou um atleta. Você não consegue. Vai ter um momento na tua corrida que depois de um certo tempo, depois de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, na metade da prova, que você não está mais nem lembrando de como que respira. E aí que entram os pontos gatilhos. Para você que está iniciando agora e não tem essa noção de, cara, eu tenho que respirar, eu tenho que respirar, eu tenho que respirar, você vai começar a incluir pontos gatilhos. Você faz aqui, ó, ele dividiu aqui em alguns pontos específicos. Toda vez que ela corria uma parte muito reta, 100 metros, ela começava do início do quarteirão. Toda vez que ela chegava no final do quarteirão, ela diminuía a velocidade e pensava em respirar. Que normalmente é assim, o concurseiro ele corre, ele dá o sprint inicial, que ele começa a correr muito rápido. Nessa corrida muito rápida, ele pensa em ganhar distância. Ele pensa, cara, eu vou só ganhar distância, eu vou só correr. E quando ele não pensa em respirar, ele tem uma tendência a fazer tudo de uma forma só. Cara, eu tenho que ganhar distância, distância, distância. E você não pode só pensar na distância na corrida, você tem que pensar também na respiração. Porque se você não respirar, não vai oxigenar bem no teu corpo. Você não vai ter oxigênio no teu corpo e vai começar a ter problema de dor muscular porque não tem oxigênio certo no teu corpo. Você vai ter dores abdominais. Você lembra que no começo da aula eu falei que as dores abdominais surgem também? Normalmente acontece quando você tranca o fluxo de oxigênio. Não tem oxigênio no sangue, no teu músculo, e o teu músculo não rende legal. E pode ter dor abdominal, pode ter cãibra. Então, você ter pontos na tua corrida onde você tem que lembrar de respirar é massa. Então, ela saiu daqui já pensando, cara, quando eu chegar no final desse quarteirão aqui, se você acompanhar a setinha aqui do mouse, ó, quando você quando ela chegava na pontinha da esquina ali, ela dava uma respirar. E ela começava a focar ali na respiração. Então ela passava, ó, corria, corria, ponto gatilho, respirava. Respirava ali, oxigenava bem ali o pulmãozão dela aqui, ó. Corria, 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 ponto gatilho, respirei de novo. Corria, 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 respirei de novo. Então isso começou a ficar automatizado para ela. Ela começou a incluir respirações, pontos onde ela tinha que respirar, e ela conseguiu performar melhor. Ela saiu de 3 voltas, quase não fazendo 3 voltas completas, para 5 voltas, porque ela tinha oxigenação, ela tinha respiração melhor durante a corrida dela. Então, pontos gatilhos é você incluir realmente um ponto específico ali no lugar onde você vai correr para você diminuir a velocidade e respirar. Se você está começando a correr agora, essa diminuição ela pode ser ali por tempo. Cara, eu cheguei até o final ali da minha pista onde eu vou ter meu ponto gatilho, eu não vou parar de correr, eu vou diminuir a velocidade da minha corrida para respirar melhor. E eu vou correr de novo, e quando eu chegar perto do outro ponto, eu vou dar um diminuído na velocidade, respirar e voltar a correr mais veloz. Então são pontos que você vai ter, que você vai estar respirando, tá? Outro exemplo que eu dou de outro aluno eu tinha um aluno eu tinha que ele foi aprovado, né? Ele corria aqui ao local onde ele corria, tá? Então, o local dele era menor. A Amandinha, ela corria num local que era 400 metros, era uma volta maior. O local onde esse meu aluno corria era menor, dava 270 ali, 250 metros ali por volta. Então, o quarteirão onde ele corria era menor. Então, em vez de ter
3, 4 pontos gatilhos de respiração, que ficava muito picotado, ele dividiu só em 2. Cara, eu corria e ele conseguia correr legal. Ele corria, então dividiu em 2, ó. Cara, quando eu chegar na metade da rua, eu vou dar uma respirada, eu vou lembrar de respirar, não vou trancar minha respiração e vou continuar correndo. Ela chegava no meio do local do treino dele, respirava, diminuía um pouquinho a velocidade e começava a correr mais rápido de novo. Quando ele dava outra volta, na outra metade, ele lembrava de respirar. Então, saiu de muitos pontos para poucos pontos. Então, essa saída, e isso é bacana você ter essa evolução, cara, eu posso começar a minha corrida com muitos pontos gatilhos, muitos locais específicos onde eu vou respirar, e eu vou diminuindo esses pontos com o passar do meu treino. Estou com uma semana treinando, lembrando de respirar nos meus pontos gatilhos, agora na próxima semana eu vou diminuir de 4 pontos para 3, porque isso é gradativo. E teu corpo vai pedir isso. Daqui a pouco vai ficar fácil você correr, você vai conseguir correr mais, você vai conseguir performar mais e respirando melhor. Então, viu que dá para fazer tanto para o concurseiro que tem dificuldade na respiração, que está começando agora, como que tem dificuldade na respiração, que está treinando há algum tempo. Então, você pode diminuir essa quantidade de pontos gatilhos, beleza? Aí você pode dizer assim, careca, mas aí fica fácil porque ele tem curva ali, ele faz um quarteirão. Onde eu corro é na avenida. Se você corre na avenida, você tem pontos gatilhos de respiração onde você vai ter por tempo, por distância. Não precisa chegar numa curva para ter um ponto gatilho. Aqui é print de aluno. Ó. Se você vai correr na rua, e você vai correr na rua numa avenida que não tem curvas, ou é uma avenida muito longa, ou uma parte muito reta, esses pontos gatilhos aqui, ela pode ser picotada. Ó. Pum, pum, pum. Essa aqui é da Iana. A Iana passou no TAF comigo, ela corria numa avenida. A Iana, ela fazia, e a cada rua que ela passava, não tinha curva, não tinha nada, mas ela ia, a cada pista que ela passava, cada rua que cruzava ela diminuía a velocidade, respirava e melhorava. E você viu que ficou bem legal? Ó. Ela começou a correr, aí cada ponto que ela tinha, pum, partia. Ela fazia, ponto gatilho, respirou. Ela corria rápido, 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 rápido. Quando chegava perto da outra rua, ela diminuía a velocidade por respirar. E essa respirar que eu falo é respirar valendo, é puxar bem o oxigênio pelo nariz, ou se você já estiver cansado e for fazer isso depois de um certo tempo, mesmo que seja pela boca, essa puxada de ar pela boca ajuda. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa respiração tem que ser clássica, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Você não consegue fazer isso durante toda a corrida, mas você levar essa respiração puxando pelo nariz e soltando pela boca por mais tempo, vai evitar que você tenha uma boca ressecada, uma garganta ressecada durante a corrida, aquela sensação de queimação na garganta, que tem muito concurseiro que passa. Então, os pontos gatilhos ajudam até nisso. Fechei meu parêntese. Então, serve para concurseiro que está correndo na pista, serve para concurseiro que está correndo na avenida muito reta. Cara, tô correndo na avenida reta. Cara, é que eu posso fazer, em vez de trocar aqui, de ser de pista em pista, eu já consigo fazer uma corrida mais longa. Eu não estou começando a treinar a corrida agora, mas eu quero fazer o ponto gatilho. Eu posso fazer isso de tempo? Claro. Você pega uma avenida reta aqui, como a Iana corria, e você corre, em vez de fazer por pistas divididas aqui, toda vez que você cruzava uma pista, você pode fazer por tempo no relógio. Cara, eu vou correr aqui e a cada 3 minutos eu vou diminuir a velocidade e vou respirar e eu volto a correr. Depois de 3 minutos, diminuo de novo e vai dividindo por tempo ou vai dividindo por voltas. Cara, eu vou de um ponto a outro na avenida, eu vou correndo um pouco mais rápido, lá nas voltas, nas curvas mais longas aqui, eu vou diminuir a respiração para dar um ponto gatilho. Então você pode fazer isso também, beleza? E a dúvida que vem, que eu falei, careca, beleza, tu falou aí só na questão da pista, a galera corre na pista, na rua. E se eu fizer isso na esteira, posso? Pode. Como é que você faz isso na esteira? Lembrando que tem concurseiros que fazem o treino de TAF dele todo na esteira. Se você é um concurseiro que está treinando seu TAF todo na esteira, você pode fazer isso de duas formas. Ou por distância percorrida dentro da esteira, ou por tempo determinado. Hoje as esteiras, você consegue programar para você mudar a velocidade. Cara, eu vou programar aqui na minha esteira que a cada 100 metros, 200 metros, 300 metros, ela vai diminuir e eu vou respirar. É o seu ponto gatilho. Ou você pode fazer isso a cada 100 metros, ou você pode fazer isso por tempo, ou por distância. Cara, eu vou correr 3 minutos, a cada 3 minutos que eu correr na esteira, eu vou diminuir, ou vou programar a minha esteira para que ela diminua, e eu diminuo, não precisa diminuir para uma caminhada, você pode diminuir para um trotezinho ali, que é entre caminhada e corrida, e dar uma respirada.
e durante 1 minuto, durante 100 metros, durante alguns segundos eu vou dar uma respirada e vou voltar a correr. Então, na esteira também pode ter esses pontos gatilhos. Então, você pode incluir tanto na pista como na esteira, beleza? É até bacana, por quê? Porque na esteira você consegue performar melhor. Por quê? Porque você não tem curvas, não tem ninguém passando na sua frente, você sabe que não tem buraco, você sabe que não tem subidas e descidas, não vai ter nada que te impeça a performar. É só você correndo, você consegue performar naturalmente na esteira do que na rua. E esses pontos gatilhos vai diminuir essa velocidade, é mais prático fazer. Beleza? Então vamos lá. Falei na rua, falei na esteira. Então pronto, como é que você pode incluir isso lá no teu local de TAF? Esse local de TAF aqui que eu coloquei na foto aqui do lado é aqui na Unifor. Eu moro em Fortaleza, no Ceará, e normalmente, muitas vezes, já aconteceu e acontece ainda alguns TAFs lá na Unifor, tá? Alguns testes físicos dos concursos, em carreira policial ou não. Lá na Unifor tem uma pistazinha legal aqui, ó, de 400 metros. Então você pode incluir isso, levar esses pontos gatilhos lá no dia do teu TAF. Cara, eu vou sair correndo aqui e a cada pontinho vermelho desse, ó, é um ponto de respiração. Eu vou correr reto aqui, ó, cheguei numa curva, vou diminuir um pouquinho aqui para dar uma respirada e vou acelerar de novo para quando chegar no outro ponto gatilho, respirar de novo e você começar a performar legal. Assim, você vai mecanizar o movimento. E tudo que é mecanizado, concurseiro, tudo que você consegue fazer isso de forma mecanizada, que é prático, você consegue performar melhor. E isso se torna automatizado. Você não vai ter um ponto que você não vai se preocupar tanto na questão de respirar. Cara, lembra de respirar. E quando você lembra de respirar ali, quando você não tem esses pontos gatilhos, você fica desesperado com o concurseiro. Pô, lembrei de respirar. Ixi, aí quando ele pensa, ele não sabe como é que ele vai respirar. Ele não sabe até quando ele vai diminuir a velocidade para respirar. Ele perde o foco do que ele estava fazendo na questão de onde correr mais rápido, onde correr devagar e pensa só em respirar. Isso aí pode ser um ponto que atrapalhe sua aprovação no TAF. Tá na pista, tá lá no coisa, lá no local de treino que você faz, tá na esteira, inclui pontos gatilhos que você vai reorganizar sua respiração. E quando você começa a botar isso em prática, você começa a perceber, concurseiro, que quando você tem um ponto específico onde você vai correr, vai diminuir a velocidade, vai respirar, depois vai correr de novo, você não se preocupa tanto nisso. Cara, você sabe que quando você está na esteira, por exemplo, você sabe que eu vou correr 3 minutos. No primeiro minuto você não pensa, você não lembra em respirar, porque você respira ali no automático, mas você sabe, por mais dificuldade que você tenha, por menos oxigênio que você tenha, que daqui a pouco você vai diminuir. Então isso aí vai ficar automatizado. Com o tempo, você vai perceber, depois você vai me dizer, depois comenta aqui nessa aula, depois você manda mensagem para mim, você bota Bruno Careca em tudo que é rede social, que tem a foto minha lá. Depois comenta, cara, consegui fazer isso aqui, ficou muito mais prático para minha corrida, ficou muito mais legal para eu correr. Então, você pode fazer isso nos seus treinos, você pode fazer esses pontos gatilhos dentro da tua corrida também. Beleza? E a pergunta que também vem para mim é a seguinte, Careca, beleza, só posso incluir esses pontos gatilhos em corrida de 12 minutos? Não. Os pontos gatilhos, eles podem ser incluídos em corridas rápidas também. E é legal você incluir, por quê? Porque normalmente as corridas rápidas são divididas em 2 ou 3 corridas. Editais, quando botam corridas rápidas, e aqui é um print de um dos editais, eles colocam normalmente 2 ou 3 corridas, nunca só corrida 50 metros. Eles botam assim, ó, esse aqui é um exemplo do TAF de Ocara, da Guarda Municipal de Ocara aqui do Ceará, que ele botou, ó, corrida 12 minutos, corrida de agilidade e corrida de velocidade. A corrida de velocidade foi 100 metros. Então ele tinha 3 corridas aqui e ele podia, e esse meu aluno, o Abner, ele conseguiu incluir 3 pontos gatilhos nas 3 corridas. Ó, a corrida de 12 minutos já era prática, que foi a que a gente falou hoje, que foi os exemplos que eu dei hoje. Quando a gente foi para a corrida de velocidade de 100 metros, ele tinha dias que ele botava o ponto gatilho a cada 50 metros. Ele marcava a rua toda na avenida dele e ele marcava, cara, na metade da rua ali é 100 metros, é 50 metros. Então eu vou correr rápido, eu vou dar uma diminuída na respiração e eu vou voltar. Ah, careca, mas aí não fica, você não vai perder tempo? Vai, mas o treino que ele fazia ali era específico para ele reorganizar a respiração dele, para quando ele fosse fazer um simulado, e quando ele ia para um simulado, ele não ter tanta dor desviada, ele não ter essa dor desviada entre aspas, sabe? Ele não ter dor abdominal, ele não ter dor por cãibra porque não respirou por muito tempo. Então, ele podia incluir isso também nas corridas rápidas dele. E essa variação pode ser incluída em corrida rápida, em corrida de 12 minutos, em teste leger. Então, pontos gatilhos são pontos onde você inclui locais específicos dentro da tua corrida que você vai lembrar de respirar. Esses pontos gatilhos, eles podem ser variados. Eu posso ter 3, 4 pontos,
para ir com o tempo de corrida, com o passar da semana, você ir tirando esses pontos. Cara, se eu não conseguir dar uma volta completa lá onde eu corro, na minha pracinha, no meu local de corrida mesmo, se eu dividir ela com pontos gatilhos, vai ficar mais fácil. E com o tempo você vai perceber que esses pontos vão sair, vai ficar automático. Você vai respirar melhor, você vai ter menos dores, você vai conseguir performar melhor na tua corrida. Então, aprenda a incluir pontos gatilhos. Eu trouxe você para essa aula e eu espero que você inclua isso na sua aula, que você consiga performar legal dentro do que você quer fazer, dentro da tua performance de corrida, e assim você consegue respirar melhor na tua corrida do TAF, beleza? Tamo juntos, espero que vocês tenham gostado e ó, aprenda a respirar melhor para você incluir uma boa respiração na tua rotina e você não sofrer tanto nessa corrida do TAF. Tamo junto, até a próxima aula e você não tá sozinho nesse TAF, hein?